Você sabia que existem alimentos que causam diabetes? Isso mesmo. Você que tem medo de desenvolver essa doença ou que já tem o problema, pode estar consumindo alimentos que estão piorando o seu diabetes e detonando com a sua saúde. Hoje, eu vou te apresentar 5 alimentos que causam diabetes e 3 que ajudam a reverter a doença. Vamos lá? Primeiramente, vamos iniciar entendendo o que é o diabetes. O diabetes é uma doença metabólica caracterizada pelo excesso de glicose no sangue. É muito importante que você entenda que o diabetes não está baseado apenas na glicose alta do sangue. Existe também a resistência à insulina, que eu vou falar mais na frente e você vai descobrir que ela é ainda mais importante do que a própria glicose. Vamos começar então entendendo o que é o diabetes. O diabetes é uma doença metabólica caracterizada pelo excesso de glicose no sangue. Essa é a definição oficial dessa doença. Mas você vai entender nesse vídeo e nesse canal que, na verdade, o diabetes está muito mais ligado à resistência à insulina. Por quê? Porque quando a pessoa tem resistência à insulina, nem sempre ela já vai estar com a glicose alta, mas já vai estar degenerando. O centro do problema, o centro do órgão, o principal órgão que é afetado pelo diabetes é o pâncreas, porque é ele que produz a insulina, mas as células não respondem. Quando ele produz muita insulina, acaba ficando cansado e criando então o diabetes, não conseguindo manter a glicose alta no sangue. Então o resultado é esse: um pâncreas cansado fica com a glicose circulando no sangue. E isso vai causar muitas inflamações, danos vasculares e envelhecimento acelerado. Todos esses problemas são causados por essa doença e que pode ser revertido com uma alimentação correta, que eu vou te apresentar hoje algumas informações importantíssimas se você quer se livrar dessa doença. O diabetes atualmente no mundo é uma epidemia silenciosa. Por que silenciosa? Porque praticamente ninguém fala a respeito, os governos não se movimentam para resolver o problema e as pessoas estão sofrendo muito de saúde, mas não conseguem ter um tratamento que resolva. Para você ter uma ideia, o diabetes tipo 2 representa mais de 90% dos casos de diabetes e ele é causado simplesmente por um erro alimentar, por um erro de estilo de vida. Então, o principal tipo de diabetes que domina a maior parte da humanidade é causado por comer errado. Isso pode ser corrigido e você vai aprender neste vídeo aqui nesse canal. Atualmente, 1 em cada 10 adultos tem diabetes, sendo que metade não sabe que tem. Ou seja, você pode aumentar isso para 2 a cada 10 adultos ou até 3. Né? Então, já se sabe que entre adultos, a maior parte das pessoas, por exemplo, que tem excesso de peso, gordura abdominal, já estão com resistência à insulina, que, em última análise, já é um diabetes que está se desenvolvendo. A alimentação é o principal causa do diabetes. E o diabetes ele leva a problemas muito complicados. Por exemplo, cegueira e amputações. Gente, a coisa que ninguém quer é perder a visão, é ter que perder um pé, perder a perna, né? Infartos e AVC, que é a principal causa de morte no mundo, é causado também pelo diabetes e pela resistência à insulina. A doença renal crônica, que leva a pessoa a ter que fazer hemodiálise, também terrível, também é um problema que nasce do diabetes. E o câncer e a demência também são causados pelo diabetes. Então você vê que o diabetes praticamente ele está envolvido em todo o adoecimento crônico atual que existe na humanidade. E isso tudo pode ser mudado com uma nova alimentação que eu vou te apresentar hoje aqui nesse vídeo. Vamos começar então falando dos 5 alimentos que causam diabetes. Por que eu vou falar primeiro dos alimentos que causam o problema? Porque não adianta você comer os alimentos certos se você continuar comendo os alimentos errados. Então, primeiro você tem que cortar o que causa o diabetes para depois você começar a comer os alimentos certos e então conseguir reverter a doença. Eu vou começar falando do menos pior para o pior de todos, para você poder entender a gravidade que tem uma alimentação errada nessa doença que é causada pela resistência à insulina. O primeiro alimento, então, que está aqui em quinto lugar, né, dessa lista de 5 alimentos que causam diabetes, é o aipim. O aipim você pode chamar também de macaxeira, pode chamar de mandioca, não importa onde você mora, é ele mesmo. Ele é o quinto
mas é um dos principais, né? A gente sabe que tem centenas de alimentos aí que atrapalham o diabetes, mas o aipim ele é muito constante. Se você pegar, por exemplo, aquela parte ali do nordeste do país, a mandioca, a macaxeira, o aipim, a tapioca. Se você vier para Minas Gerais, é o pão de queijo, né? Então, assim, é muito consumido no Brasil, no Rio de Janeiro, a farofa, enfim, cada lugar com seus costumes, mas é um alimento muito consumido e que, apesar de ser natural, ele é amido puro. Veja bem, a falácia do natural, eu sempre falo ela aqui no canal, que para o diabético não pode entrar nessa falácia. Ah, mas é um alimento natural, então é saudável. Não é assim que funciona. Se a pessoa tem uma doença, se ela tem uma intolerância alimentar, que o diabetes ela é uma intolerância alimentar, uma intolerância à glicose, então ela não pode comer o alimento que tem excesso de glicose, mesmo que ele seja natural. O aipim, ele é amido puro, ou seja, ele tem muito carboidrato que é transformado em glicose. E além disso, ele tem um altíssimo impacto glicêmico, ou seja, ele dá um pico de glicose, ele dá um pico de insulina, e isso é altamente inflamatório, prejudica muito o diabético. A tapioca e o pão de queijo, para você ter uma ideia, eles podem afetar a glicemia tanto quanto o pão francês, pão branco, não importa como você chama. Então essa história de trocar o pão pela tapioca não funciona para o diabético, tá? Não adianta trocar pão por tapioca. Se você quer reverter a doença, você tem que cortar da sua vida esse alimento para que você possa então resetar aí as suas mitocôndrias, que são as organelas que vivem nas suas células e produzem energia e que são as principais que mais sofrem com o diabetes, que são as mitocôndrias. Então você tem que entender que o aipim consumido com frequência, ele aumenta a resistência à insulina, que, na verdade, é um outro nome que eles dão para o diabetes, porque a resistência à insulina ela já começa a causar os mesmos problemas que o diabetes causa. Vamos lá, então, para o quarto alimento que ficou em quarto lugar aqui dos 5 alimentos que causam diabetes. Batata inglesa. Esse alimento aí, eu sei que tem muita gente que vai ficar brava comigo, que é fã de batata, até porque eu também sou fã de batata, mas a batata, ela é um carboidrato invisível. Tem gente que não entende muito bem o que é carboidrato, tarará, tarará. Ah, come uma batatinha cozida, né? Batata frita faz mal por causa do óleo. Não é o óleo, não. O que faz mal na batata frita é o excesso de carboidrato. A batata inglesa, ela tem um índice glicêmico altíssimo, ou seja, a glicose no sangue sobe em poucos minutos, muito rápido. E isso causa o processo de glicação, que é altamente inflamatório e degenerativo pro diabético. E não é que você tem que botar açúcar na batata, adicionar mais amido, não. É o alimento natural, a comida de verdade, batata inglesa, ela vai causar sim o diabetes em pessoas que já estão, claro, com predisposição, pessoa que tem filho de diabético, pessoas que já têm resistência à insulina, vão desenvolver a doença consumindo esses alimentos. Então, o consumo diário, ele mantém a insulina elevada e impede que o corpo queime gordura. Então, a batata inglesa, além de causar o diabetes, ela também atrapalha a perda de peso e deve ser evitada se você quer reverter essa doença. Vamos agora então para o terceiro lugar, o terceiro que ficou em terceiro lugar aí, o alimento que causa o diabetes ou que piora para você que já é diabético. Arroz branco, esse também é um queridinho, eu sei que tem muita gente que gosta, que vai ficar bravo comigo, mas eu tenho que falar a verdade, porque o objetivo aqui é reverter o diabetes e não ficar criando, né, tratando um monstrinho ali, ficar alimentando um monstro que prejudica a saúde das pessoas. O arroz branco ele praticamente pode ser chamado de o doce disfarçado, porque ele é amido puro, é só carboidrato, tá? Então ele é praticamente todo composto por carboidratos simples, que tem um índice glicêmico alto, que vão aumentar o açúcar no sangue e vão aumentar também a resistência à insulina. Então, ele eleva rapidamente a glicose e repetidamente. Por quê? Porque a pessoa come arroz no almoço, come arroz no jantar, todos os dias, picos glicêmicos, aumento de resistência à insulina, tcharam, diabetes. Então, o uso diário sobrecarrega o pâncreas, isso mesmo, porque vai fazer o pâncreas trabalhar em excesso, ele vai ter que liberar cada vez mais insulina para manter essa glicose baixa, e isso vai reduzir a sensibilidade à insulina. A partir do momento que a pessoa desenvolveu a sensibilidade à resistência à insulina, ela já está com diabetes e já está desenvolvendo a doença que degenera e inflama todo o organismo. Então, o diabetes, nesse caso, ele deixa de ser uma possibilidade e vira uma consequência. Então, para você que já tem uma tendência genética, que já está com glicose alta, você usar o arroz branco continuamente, você vai ter uma consequência grave na sua vida, que você vai desenvolver o diabetes. Então, arroz branco
é proibido para diabéticos. O segundo alimento, o segundo pior alimento aqui, ficou em segundo lugar, né? Nessa lista dos piores alimentos para o diabetes, os alimentos que causam diabetes, é o açúcar. Isso parece meio óbvio, mas tem muita gente que não entende e eu vou te explicar o porquê. Porque não existe só um tipo de açúcar. Então a pessoa pensa assim: ah, não, açúcar faz mal para diabetes. Então eu vou usar o açúcar demerara, eu vou usar o açúcar mascavo, eu vou usar um açúcar orgânico. Né? Não adianta nada. Todos eles têm açúcar. Todos eles vão ter a sacarose, que tem altíssimo índice glicêmico, né? O açúcar, no caso, ele é dividido aqui em dois monossacarídeos, que são dois tipos de açúcar, que é a glicose e a frutose, tá? Então, esses dois açúcares detonam com o diabético. A glicose, ela fica circulando, o que mantém a glicose alta no sangue e vai fazer o diabético degenerar via vasos sanguíneos, e a frutose, ela vai direto para o fígado, isso mesmo, e ela vai intoxicar o fígado, causando assim o aumento da resistência à insulina. Então, se tem açúcar, não importa o tipo, é açúcar, vem da cana, não pode ser usado. É praticamente, você pode chamar até do combustível do diabetes. Ele eleva a glicemia de forma imediata, é isso mesmo, e intensa, porque não só vai lá em cima, mas fica um bom tempo lá em cima, o que vai prejudicar muito a saúde do diabético. Além disso, ele estimula a liberação de grandes quantidades de insulina, ou seja, você ainda vai ficar com a insulina alta no sangue, aumentando ainda mais seu diabetes e a sua resistência à insulina. Insulina alta sempre, gente, vocês têm que entender isso. Ela vai gerar gordura abdominal, vai gerar resistência à insulina e vai gerar glicemia descontrolada. Por isso que eu falo que a resistência à insulina, ela já é o diabetes e a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque não é uma doença de brincadeira. O diabetes causa vários problemas de saúde, como eu já citei aqui no início desse vídeo. Agora, o açúcar, muitas vezes, ele vai estar escondido, tá? Então, você vai encontrar o açúcar muitas vezes em molhos, em pães, iogurtes, produtos ultraprocessados. Por isso que a gente tem sempre que olhar os ingredientes dos produtos. Não adianta você perder tempo aí tentando ver tabela nutricional ou só acreditar no rótulo, que é pior ainda, porque aí tudo é saudável, tudo salva vidas. Você tem que ler a lista de ingredientes para descobrir se tem açúcar, açúcar demerara, açúcar mascavo ou até outros açúcares que têm nomes escondidos, né? A maltodextrina e por aí vai. Então, açúcar em segundo lugar aqui do alimento que mais prejudica o diabético. E em primeiro lugar, não podia ser outro, é o trigo. Muitas pessoas acham que o açúcar devia estar em primeiro lugar, mas não, não está. E eu vou te explicar o porquê. Já foi medido e viram que uma fatia de pão integral, pão 100% integral, aumenta mais a glicose no sangue do que uma colher de açúcar de mesa. O que acontece com o trigo é que ele tem um tipo de amido que tem um impacto glicêmico altíssimo. Tá? Então ele é convertido em glicose muitas vezes mais rápido que o açúcar, por isso que ele é tão problemático, ele é pior do que o açúcar. O trigo não é brincadeira. Para quem tem diabetes, ele tem que ser evitado a todo custo. Tá? Ele estimula a inflamação crônica e a compulsão alimentar. Ou seja, ele faz a pessoa ter que comer ainda mais e mais ainda carboidrato. E quanto mais a pessoa come carboidrato, piora o diabetes, piora a resistência à insulina e piora a saúde dela. Se você quer reverter a doença, você tem que manter o trigo fora da dieta. É impossível, impossível. Pode anotar isso aqui. Você reverter o diabetes, que é o objetivo nosso aqui nesse canal, comendo trigo. Não adianta só o pãozinho no final de semana, né? Só o pão de alho no churrasco. Ah, é só uma pizzazinha. Se você quer reverter a doença, você tem que tirar o trigo da sua vida. Porque muitas vezes o que acontece? Ele está presente várias vezes ao dia. Tá? Então você vai ver ele presente, por exemplo, de manhã, no café da manhã tem o pão que as pessoas comem. No almoço, muitas vezes acrescentado o macarrão. No lanche, um biscoitinho, um pãozinho, uma torta. No jantar é a pizza, a lasanha. Então as pessoas comem muito trigo hoje em dia e por isso que a epidemia de diabetes é gigante. Então o trigo tem que ser evitado se você não quer desenvolver o diabetes, se você quer se livrar dessa doença, o trigo é um alimento que você tem que tirar da sua vida. Lembre-se sempre que o diabético ele é um intolerante alimentar, ele tem intolerância à glicose, então ele tem que evitar os alimentos que viram glicose e o trigo é o pior de todos. Vamos falar agora, então, dos 3 alimentos que ajudam a reverter o diabetes. Eu falei de 5 que causam ou pioram o diabetes.
Agora eu vou falar de 3 que ajudam a reverter o diabetes, porque o objetivo desse canal é as pessoas terem consciência do que elas têm que comer para reverter a doença e, claro, do que elas têm que evitar, porque senão o tratamento não funciona. O terceiro alimento que mais ajuda a reverter diabetes, e aqui eu vou colocar do bom para o ótimo, né? São 3 alimentos que ajudam nessa reversão, são as saladas. E as saladas aqui, gente, é importante você entender que eu estou falando dos vegetais. Os vegetais, as folhas verdes. As folhas verdes ajudam muito na reversão do diabetes, porque elas têm um impacto glicêmico mínimo. E é interessante você saber uma coisa: as saladas, as folhas verdes, elas são carboidratos. Só que são carboidratos que são apenas fibras, não tem o amido que fica disponível e atrapalha o diabético. Então a salada pode ser considerada aqui o escudo contra a glicose alta, tá? Então é bem legal o uso das saladas, dos vegetais. Aí você pode falar de vários: alface, rúcula, agrião, couve, por aí vai. Todas as folhas verdes podem ser usadas e vão ajudar na reversão dessa doença, e elas retardam a absorção da glicose. Olha que legal, essas fibras que tem nas saladas, elas vão diminuir a velocidade de absorção da glicose, o que vai ajudar na reversão da doença. Por isso que é interessante que você que é diabético e já sabe seu tipo metabólico, se é o tipo metabólico que é interessante comer saladas, coma bastante saladas, porque isso vai ser importante para a reversão da sua doença. As saladas reduzem os picos glicêmicos e ainda alimentam a flora, a microbiota intestinal. Vamos por partes, então. O que é reduzir o pico glicêmico? Porque quando você come um carboidrato, ele vai ser absorvido na forma de glicose. E quanto mais glicose tem ali, maior o pico. E quanto maior o pico, pior para você. Maior o processo de glicação, maior o processo degenerativo do diabetes. Então é impossível você reverter o diabetes comendo alimentos que dão picos glicêmicos. E as saladas, as fibras que tem nas saladas, ajudam a retardar a absorção dessa glicose, fazendo com que a glicose não vá lá em cima, não dê picos. Além disso, elas também alimentam a microbiota intestinal, que hoje em dia praticamente todo mundo já sabe que a microbiota intestinal ela é muito importante para a saúde, para a imunidade, reguladora de hormônios, resistência à insulina, tudo isso a microbiota intestinal vai colaborar. E para você, então, que tem um tipo metabólico mais vegetariano ou misto até, é importante que sempre tenha salada na sua refeição para que você possa ter todos esses benefícios. Quando você for montar o prato, põe os vegetais primeiro. Isso ajuda a estabilizar a glicemia. Tem muitas pessoas que já têm esse costume. Antes de começar a comer, primeiro come um prato de vegetais. Então, isso, quando você for comer, o que você for comer depois, já vai ter uma estabilização glicêmica melhor. É importante citar que não quer dizer que, se você comer a salada primeiro, você pode encher depois a cara de arroz, batata e tudo aquilo que eu falei que não pode, que vai resolver, não vai resolver. Né? Isso talvez na fase de manutenção sim seja uma estratégia interessante, mas se você ainda está na fase de reversão, você tem que ser bem restrito e não adianta você usar esse tipo de estratégia achando que vai liberar para você comer alimentos proibidos. Vamos ver então agora o segundo, que ficou em segundo lugar aqui, dos 3 alimentos que eu selecionei hoje para a reversão do diabetes. Em segundo lugar estão os ovos. E os ovos são incríveis, gente. Os ovos são um dos alimentos mais completos da natureza. Eles são ricos em proteína e gordura. Eles ajudam muito no controle dos hormônios. Por quê? Porque eles ajudam a controlar a insulina. Todo alimento que ajuda no controle da insulina, ele vai ajudar no equilíbrio dos hormônios sexuais e todos os hormônios esteroides do organismo, porque a insulina alta, a resistência à insulina, atrapalha a produção desses hormônios. Os ovos, inclusive, eles têm zero impacto glicêmico. Isso é importantíssimo, porque nós estamos falando de pessoas que querem reverter o diabetes, que não querem ter o diabetes, querem se livrar do diabetes. Então, alimentos de zero impacto glicêmico devem ser adicionados em todas as refeições, se possível, sempre que possível, e vão ajudar todos os tipos metabólicos. Essa aqui é outra questão do ovo bem importante. Todos os tipos metabólicos podem comer ovos à vontade. Além disso, os ovos são muito ricos em proteínas e gordura saudável, então eles ajudam na saciedade e também no controle da insulina. Olha que beleza, você vai ficar mais saciado, você vai ter menos fome, ainda vai ajudar a reverter a sua doença. Então, controlam a fome e favorecem a queima de gordura. Até aquela galera que tem um pezinho a mais vai conseguir emagrecer. E se você também quer ganhar massa magra ou simplesmente não perder peso, o ovo também vai colaborar com você, porque ele tem proteínas de altíssima qualidade, inclusive as melhores,
que ajudam também no ganho de massa muscular. Vamos agora então para o primeiro lugar aqui, né? O primeiro que eu selecionei como o melhor alimento, tipo de alimento para poder reverter o diabetes. Em primeiro lugar, nós temos as carnes. E aí eu botei aqui e proteínas, mas eu estou falando de carnes aqui e proteínas. Eu estou falando de carne de boi, carne de frango, carne de peixe, enfim, porco, frutos do mar, todos esses alimentos ricos em proteínas, eles são a base da reversão do diabetes. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque para reverter o diabetes, você tem que comer pouco carboidrato e tem que aumentar a proteína e gordura. E a proteína é a base principal. Claro que o tipo de proteína que você vai comer, se vai ser uma proteína vermelha, mais gordurosa, ou uma proteína branca, mais leve, isso vai variar de acordo com o seu tipo metabólico. Mas, independente, a proteína é importantíssima para você poder reverter o diabetes. Ela tem zero carga glicêmica. Olha que beleza, porque ela é zero carboidrato, então ela vai ter zero carga glicêmica também, o que vai colaborar muito no nosso tratamento. Além disso, ela vai ajudar no aumento de massa muscular e vai melhorar a captação de glicose, né? Todo mundo já sabe hoje em dia que os treinos de força, eles ajudam na sensibilidade à insulina e na reversão do diabetes. Por quê? Porque aumenta a musculatura e aí você melhora essa captação da glicose do sangue e melhora a sensibilidade à insulina. E para isso você tem que comer carnes e proteínas para você poder ter esse sucesso. Então, por isso que tem essa melhora drástica, tá? Aqui tem a palavra drástica da sensibilidade à insulina na pessoa que come mais proteína, que faz exercício, mas mesmo se você não fizer exercícios, o consumo de proteínas vai te ajudar na reversão. Lembrando sempre que eu sempre digo aqui no canal, o exercício não é obrigatório. Não estou falando mal de exercício, eu sou educador físico, mas para a reversão do diabetes, o mais importante é a alimentação. Você não necessariamente tem que começar uma rotina de exercícios para se curar dessa doença, não. Só de você corrigir a sua alimentação, você já vai conseguir se livrar desse problema. Então vamos falar mais um pouquinho aqui das carnes. Então elas criam um ambiente ideal para o corpo usar a glicose de forma eficiente. Muito legal aqui essa frase, eu gosto muito dela, tá? Por quê? Porque a questão do diabetes, ela está na raiz, a resistência à insulina, e o sintoma principal, a glicose alta. Então a primeira parte da reversão do diabetes é o controle da glicose, e a proteína ela é importantíssima para isso. Não é à toa, gente, que ela está aqui em primeiro lugar, porque é preciso que vocês tenham consciência que proteína não faz mal à saúde, que proteína não aumenta colesterol, que proteína não vai atrapalhar nada, ela só vai ajudar no seu tratamento, ajudar na sua saúde e ajudar na reversão dessa doença terrível. E agora é hora da revisão. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos que o diabetes é construída com hábitos alimentares ruins, ou seja, principalmente o alto consumo de carboidratos refinados, carboidratos ricos em amido e que vão se transformar em carboidratos simples, né? Carboidratos que vão aí subir a sua glicose e causar resistência à insulina. E te ensinei também, porque é importante, né, a gente falar do que não pode, mas o que pode é ainda mais importante para você saber o que comer, que a reversão ela também é construída baseada em 3 pilares. Então a gente tem que cortar os carboidratos, a gente tem que aumentar as proteínas e tem que estabilizar a glicemia. Só assim nós vamos chegar, então, à reversão dessa doença, na reversão do diabetes, que é o nosso objetivo aqui no canal. Mas se você quer conhecer a dieta que vai reverter o seu diabetes, aqui eu só falei de 3 tipos de alimentos liberados e de alguns proibidos. Mas, na verdade, você vai ter centenas de alimentos liberados para a reversão da sua doença. Mas, para isso, você precisa saber o seu tipo metabólico, porque não é uma dieta só para todas as pessoas. Cada perfil biológico precisa de uma dieta específica. E você consegue descobrir o seu tipo metabólico no meu rastreamento metabólico. Tem um link aqui na descrição para você acessar e descobrir a melhor dieta low carb, uma dieta de baixo carboidrato, que vai reverter o seu diabetes, mas, ao mesmo tempo, adaptada para o seu metabolismo, para você poder ter um grau maior de adesão, você ter mais energia, se sentir muito melhor e conquistar a qualidade de vida que você sempre sonhou. É só clicar aqui no link da descrição. Te espero lá e se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilha com alguma pessoa que você acha que pode precisar dessa informação e, claro, deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida. Se você tiver, pode mandar que nos meus podcasts eu sempre respondo as dúvidas de todos os meus ouvintes. Até a próxima!